Olá a todos, este que vos fala é Gustavo Bernardi, desenvolvedor do aplicativo Ringo Arquitetura. Eu estou aqui para falar das novidades da nova versão do Ringo. Sim, lançamos uma nova versão depois de 2 anos. Já está disponível para download, então corre lá baixar. Eu acredito que a principal notícia com relação a esse lançamento seria que enfim ganhamos o mundo. O Ringo agora tem uma versão em inglês, já que consideramos que o português não é um idioma tão simples de ser aprendido por outras pessoas. E na sequência então a gente vai ver como escolher o seu idioma de trabalho e também algumas novidades dessa nova versão. Bom, o Ringo a partir de agora a gente tem versão português e inglês, mas está tudo concentrado dentro do mesmo download. Significa que a gente precisa configurar qual é esse idioma que a gente está utilizando, uma vez que a gente não baixa ele em português ou em inglês, está tudo acontecendo dentro do mesmo aplicativo. E essa troca ela é feita através de 2 passos. E esses 2 passos eles estão muito bem explicados no vídeo de instalação que está lá no canal. O primeiro dos passos ele ocorre dentro de opções, e a gente vai definir então o nosso arquivo de customização. O PTBR seria português do Brasil, ou então a gente escolhe a opção Enhance para obter o inglês americano. Pode ser necessário atualizar o nosso workspace, ou seja, eu preciso trocar para um outro workspace e voltar para um workspace do Ringo para que a gente já tenha as abas carregadas, todas elas agora em inglês. Bom, esse é o primeiro passo que se refere especialmente à interface da Ribbon, dessa faixa que a gente tem com os comandos aqui em cima. Um outro passo é feito dentro da aba Settings, que se a gente tiver em português é Configurações, que a gente precisa definir o idioma da interface da barra de comandos. Então eu vou colocar aqui como inglês, e dessa forma a gente está trabalhando tanto com a interface da Ribbon como a interface da barra de comandos em inglês. Se eu colocar, por exemplo, DO, atalho para Door. Eu vou voltar rapidamente para português, então opções. Vou voltar ele para português para que a gente possa então conversar sobre as novidades. Então, novamente, em 2 passos, além de arrumar o arquivo de customização, a gente vai em configurações e vamos trocar o nosso idioma para português. E na sequência veremos as novidades dessa nova versão. Além da possibilidade de se trabalhar em inglês, outra grande alteração que a gente tem nessa versão se refere à nomenclatura dos layers. Então, se a gente for dar uma olhadinha básica nos layers da nova versão, a gente deu uma reduzida no tamanho dos nomes, especialmente nos prefixos. Então, tudo que era arquitetônico agora virou arc. A gente fez isso especialmente para melhorar a leitura da lista de layers, tanto pelo navegador da toolbar. Também, se a gente for aqui na aba Home, a gente vai verificar que fica bem mais fácil de ler um layer que não tem um nome tão longo. Essa foi uma mudança que a gente pensou bastante antes de fazer, especialmente porque a gente sabe que quem utiliza o Ringo há mais tempo, ele tem arquivos antigos que tem essa nomenclatura antiga de layers. Nossos arquivos também, a gente também utiliza e tem arquivos antigos com a nomenclatura antiga. Então nossa preocupação sempre foi de como isso iria se adaptar, e a gente vai ver agora na sequência alguns comandos que a gente utiliza para fazer essa conversão de uma versão antiga, de um arquivo antigo, para poder utilizar sem ficar com layers com funções duplicadas. Então sabemos que você tem aquele arquivo antigo onde as paredes se chamavam arquitetônico paredes, aquele arquivo que você não queria mexer, mas o cliente está pedindo alteração, então você vai ter que utilizar ele. Então, com relação a isso, nós preocupamos em criar um comando de conversão de layers, que é o convert layers velhos, onde ele irá converter seus layers antigos e já não terá diferença então entre o novo e o antigo. Só que você nem precisa ficar utilizando esse comando para conversão, porque muitos comandos que envolvem criação de layer na nova versão, elas já vão acionar esse comando para converter os layers antigos para a nova nomenclatura. Então eu recriei aqui esse mesmo layer, coloquei em alguns objetos, e a gente vai fazer a inserção de uma porta, que é um comando que envolve criação de layer. Ele vai ter que criar o layer porta, e ele já vai automaticamente converter os layers antigos. Então a gente tinha aqui arquitetônico paredes. A partir do momento que eu chamo um comando porta, escolho uma porta, durante o processo de inserção da porta ele já converteu aqueles layers velhos para os novos, então a gente não precisa nem se preocupar muito com essa conversão em si.
Bom, como recém lançamos essa versão, pode ser que essa conversão ela não esteja funcionando 100%. A gente admite que pode ter alguma falha aí. Para não deixar ninguém na mão quanto a essa conversão de layers, e não só para isso, também você pode usar em outras situações, a gente desenvolveu um outro comando que é o converter meus layers. Também está aqui dentro de configurações, então eu posso converter meus layers, e não somente para algum caso que o Ringo não esteja funcionando nessa conversão automática, mas por exemplo, se você recebeu o projeto de outra pessoa e essa pessoa tem um outro padrão de layers, por exemplo, ela utiliza o layer com o nome parede na cor azul, você pode criar o seu próprio log de conversão de layers. Então, com o comando converter meus layers, eu posso simplesmente converter ou editar a lista de layers, que na verdade é um bloco de notas. Então, eu já coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, converter parede para arco, parede alvenaria, converter janela para arco, esquadria, janela, porta para o layer padrão das portas, e você pode editar então esse arquivo livremente. Eu vou colocar mais um aqui, eu quero converter texto para ANT texto. Então vou fechar o arquivo aqui, salvei as alterações. Então, como é que ele funciona na verdade? Layer velho, layer novo. Então eu vou converter parede em arco, parede alvenaria. Então, e assim a gente vai colocando alternadamente dentro desse arquivo aqui, layer com o nome existente, layer que eu quero colocar para esse nome existente. Vou utilizar agora a opção converter agora, e você vai ver então que aquela parede virou arco, parede alvenaria, porque estava na lista, e também o texto que antes estava no layer texto, ele veio para o ANT texto porque eu escrevi naquela lista. Então, se tiver faltando alguma coisa, você pode colocar naquela lista e utilizar ela como conversão. Agora, aquele valor ele fica salvo, né, na minha lista de layers, para que eu possa, inclusive, corrigir em projetos futuros. Então, não é algo específico para esse arquivo aqui. Então, eu vou criando o meu padrão de conversão de layers para que eu possa fazer em outras versões. Além da conversão dos layers velhos, dessa conversão personalizada, é importante salientar que se o aplicativo ele tem uma versão em português e uma versão em inglês, a gente tem a possibilidade de converter a nomenclatura de layers de uma versão para outra. Vou observar aqui, eu estou com todos os meus nomes em português. Se eu utilizar o comando converter layers para inglês, a gente vai ver então que ele ficou toda a nomenclatura em inglês. Posso utilizar o comando converter para português, todos os meus layers voltaram então para a sua nomenclatura em português. De novo, como a gente está recém lançando ao público, pode ser que surjam atualizações para que essa conversão ela ocorra de forma mais perfeita. Então, inclusive, se você notar alguma falha, pode nos reportar através do comando suggest, que ele vai abrir então uma janela para você sugerir melhorias ou inclusive nos reportar algum problema que esteja acontecendo. A próxima novidade não é uma coisa que colocamos no Ringo, foi uma coisa que nós tiramos do Ringo. Então, estamos falando especificamente das esquadrias, que tinham uma linha de parede dentro do bloco para facilitar o corte e já servir como representação de parede nesse espaço onde a porta era inserida. Bom, e por que a gente removeu essa linha de parede de alvenaria? Para que essa porta ela possa ser utilizada então com diferentes paredes, como por exemplo parede de gesso ou parede de madeira, que dentro do que a gente imagina são representadas com uma linha mais fina do que a parede de alvenaria. Só que para facilitar o corte a gente inseriu um outro elemento num layer tracejado e criamos um comando específico que tem o atalho QT, que ele isola os layers necessários para que a gente faça o corte. Se eu der Enter, ele volta com a representação de todos os layers. Então, Enter novamente para chamar o comando, eu posso cortar vários vãos de uma vez só. Como não está sendo desenhada essa linha, ela tem que ser feita manualmente pelo usuário. Então, ele vai precisar fechar essas linhas de parede. E até interessante, nesse caso aqui, a gente já converter para uma polyline usando o comando join. Isso vai facilitar quando essa planta chegar em outro software, como por exemplo SketchUp para fazer um 3D, ou até mesmo CorelDRAW, Illustrator para se fazer uma planta humanizada. E que era algo que não estava acontecendo anteriormente, porque aquela linha estava dentro do bloco e acabavam complicando um pouquinho essas situações de envio para outro software. Também temos alguns
novos comandos de Ashura, como por exemplo Ashura horizontal, onde a gente dá um espaçamento, Ashura vertical, Ashura diagonal e Ashura cruzada. Todos eles sendo criados no layer corrente, o que dá uma certa versatilidade ao comando. Então, primeiro se faz o controle de layer, cria-se o layer, e depois então a gente aciona esse comando para poder aplicar as Ashuras. Bom, o outro comando que a gente colocou está aqui em notas e vistas. Ele serve então para a gente cortar uma cota, ou seja, dividir ela em mais partes. Então a gente vai ter dentro de cota aqui em notas e vistas. Eu posso selecionar uma cota, então definir onde é que será cotada. Isso facilita porque eventualmente você não precisa criar novas cotas, né? Você consegue aproveitar uma cota existente e apenas transformar ela. Aproveitando que a gente está falando aqui de anotação, tem um comando aqui para que você possa inserir as fontes utilizadas. Então eu posso selecionar todas aqui e instalar. No meu caso aqui eu já tinha elas instaladas, então eu vou colocar aqui não, mas a partir disso você passa a ter algumas fontes utilizadas nos blocos. Por exemplo, a gente vai ter aqui dentro de blocos, na verdade dentro de parque, por exemplo, placa, onde a gente tem a placa cinza ainda, e também o novo padrão Mercosul. Então, você já vai ter a fonte dessas placas instalada no seu computador, utilizando o atalho que a gente viu antes para a instalação das fontes. Bom, vamos falar agora de mais alguns bloquinhos que foram inseridos nessa nova versão. Então a gente tem aqui, especialmente em cozinha e sala, utensílios, por exemplo aqui um bebedouro. Como você já conhece os demais blocos do Ringo, a gente vai ter então, por exemplo, uma elevação frontal. Também temos elementos para estar e jantar, como por exemplo tapetes, quadro. E como você já está acostumado, se a gente colocar o grid aqui, a gente vai observar que esses objetos eles têm máscaras. Então a gente pode primeiro colocar o piso, preenchendo todo o ambiente, e esse objeto ele vai esconder então o que tiver por baixo. Também temos bloquinhos de banheira, basicamente 3 modelos. Elas contam então com diversas opções. Além da planta baixa, a gente vai ter ela em corte, também elevações. Outro comando novo, perfis metálicos. Então, por exemplo, temos um perfil retangular, uma calha, corrimão. Vou tirar o grid aqui para facilitar um pouquinho. Perfil C, perfil L, rodízio para mobiliário, tanto lateral como elevação frontal. E Spider Glass para as vidraças. Como é de costume, todos os blocos dinâmicos, que a gente pode então mudar dimensões, rebater e tudo mais que você já está acostumado com os nossos blocos dinâmicos. Vamos dar uma olhadinha o que surgiu de novo nas vegetações. Então nós temos aqui dentro de árvores, araucária, também pinheiro. Dentro de palmeiras a gente tem areca bambu, também mais um modelo de palmeira. E aqui não é só interessante o que surgiu de novo, mas também novos recursos que a gente colocou na vegetação, especialmente recursos visuais, que você pode observar aqui, que a gente colocou então sombras para poder melhorar a representação gráfica dessas vegetações. Aproveitando que estamos aqui na aba referente a urbano e paisagismo, também colocamos toda a coleção de piscinas da IG, então separamos por categoria conforme está no site deles. Vou pegar aqui um exemplo, uma IG semi-pastilhada, tem todas as opções que estão disponíveis. Interessante colocar embaixo da sombra. Então, além dos modelos da IG, a gente tem uma piscina olímpica e também uma piscina genérica, onde a gente pode definir então as dimensões de forma livre. E a ideia aqui é que a gente consiga um recurso visual interessante, especialmente com transparências, com esses efeitos de sombra, para que o desenho final fique bem legal. Então vamos dar uma olhadinha como é que ficaria isso no preto e no branco. Você já vai ver que começa a ficar bem interessante. Bom, além de inserirmos esse recurso de sombra, é algo que pode ser modificado a posição conforme o interesse. Um outro elemento que colocamos
também aqui em parque, dentro dos carros. Foi então o Jeep Compass, novo modelo de blocos, e também o poste de luz, que além da opção dupla, a gente tem uma opção simples que pode ser rebatida. O mesmo acontece então em elevação. Onde podemos também arrumar a altura dele. Algumas novidades também nos blocos de elétrica. Então já tínhamos aqui o comando para a criação de circuitos. Mas também colocamos nessa nova versão a representação da fiação. Então temos fio fase, conforme o clique, então ele é inserido. Neutro, terra, retorno e também o retorno paralelo. Quanto às representações de tomadas, interruptores, também temos todos os elementos, potência, juntamente com o circuito de cada uma. O mesmo vale aqui para as luminárias. A gente vai ter então circuito, potência, comando. Deixa eu até inserir um interruptor aqui para a gente poder avaliar algumas coisas. Eu vou colocar todas as opções, que no caso seria circuito e comandos. A gente tem a possibilidade, perceba que ficou rotacionado de forma errada. A gente pode então rotacionar para que ele fique com a representação adequada. Cada um deles pode ser movimentado livremente, a fim de uma melhor colocação. E é claro que todas essas informações, além de estarem disponíveis diretamente no bloco, já estão também no quadro de propriedades, como você já está acostumado. Então eu posso fazer de forma massiva essas alterações. Uma outra pequena alteração que a gente fez foi em relação aos boxes de carro. Então temos aqui dentro de parque o comando referente à inserção dos boxes de carro. Anteriormente a gente tinha dentro do mesmo bloco o bloco universal e também o bloco para PCD. Agora a gente separou então em 3 tipos. Então eu vou inserir alguns aqui. Além do tipo universal, a gente tem então também a opção Senior. Seria então para colocar os blocos para pessoas com mais de 60 anos. E também a gente tem o PCD. Até vou duplicar isso aqui para baixo para a gente testar um outro recurso bem interessante que a gente colocou, que é um comando para fazer a numeração de boxes. Então, especialmente quando você tem muitos boxes dentro de um pavimento, a gente chega a ter às vezes 50 ou até mais boxes em cada pavimento, e a gente insere, faz todo o projeto, e aí muitas vezes tem que ficar renumerando depois, até por alguns ajustes. Então a gente desenvolveu um comando que vai fazer essa numeração através de uma linha de seleção. Então nesse caso aqui eu estou colocando nesse sentido aqui, é nesse sentido que ele vai numerar. Após a gente confirmar com Enter, então eu vou dizer o número do primeiro box. Vou pegar como exemplo aqui 30. Então ele vai numerar 30, 31, até chegar na última opção aqui. Então numerando de 1 em 1, na sequência que foi aquela nossa seleção. Para finalizar, a gente vai falar de um outro recurso que ele serve para resolver um problema que acontece quando a gente tem mais de uma escala na mesma folha, porque o padrão é a gente definir dentro do Page Setup um arquivo de penas baseado na escala da folha. Por exemplo, aqui o Ring 1/50. Estou imaginando uma folha que a maioria dos desenhos vai ser colocado na 1/50. Só que daí a gente pode ter um desenho intruso, ou melhor, não vamos chamar ele de intruso, vamos chamar de visitante nessa folha em outra escala, que seria o caso aqui de um desenho na 1/200. Se a gente for olhar o preview desse desenho, dessa folha, então a gente vai perceber aqui que para a escala 1/50 tá legal. Mas se a gente for olhar aqui a escala 1/200, não tá legal não. Então a gente desenvolveu um comando para, dentro dessa viewport aqui, reduzir um pouco as espessuras de penas. O ideal é que a gente esteja, aliás, o necessário é que a gente esteja dentro dessa viewport
E aí a gente vai buscar lá dentro de notas vistas o comando Grade Layer. Ele tem alguns padrões já definidos, mas isso pode ser editado depois. Eu posso digitar os valores que eu quero para essas cores, ou seja, uma cor que é magenta, eu vou querer reduzir ela para uma cor que seja 4 ou 5, no caso, para reduzir um pouco. Então a gente vai colocar aqui para reduzir médio. A tendência é que reduzir pouco seja quando escalas próximas, por exemplo, 1 para 50, eu vou reduzir para 1 para 75, 1 para 100. Aqui, como eu estou falando 1 para 50, 1 para 200, eu já vou colocar um reduzir médio. Então aqui eu tenho a lista das cores que a gente imprime em preto e do lado qual a nova cor que a gente vai estar colocando para essa cor original aqui. Então o cinza vai continuar cinza, o vermelho vai vir para o cinza, a cor 13 vai vir para o cinza também, o nosso branco vai vir para 1, o amarelo vai vir para 13 e assim ele vai reduzir um pouco essas espessuras. Deixa eu colocar um efeito aqui. Se eu observar agora dentro do menu de Layers, eu vou procurar, por exemplo, aqui por layers que estão em magenta, vamos colocar em cores aqui. Se eu pegar, por exemplo, a parede, originalmente magenta, a VP Color dela está green. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaria isso agora no preview. Então já percebo que ficou bem melhor. Eu não preciso me preocupar com trocar cores de layers, cores dos objetos para trazer para essa impressão aqui. Existem diversos novos recursos também, se a gente for pensar aqui dentro de blocos. Surgiram então, por exemplo, novos blocos de cadeira. A gente vai ter alguns modelos aqui embaixo, talvez algum modelo novo de sofá. Mas até para o vídeo não ficar muito extenso, a gente não vai detalhar tudo que existe novo, a gente vai deixar aí para você descobrir algumas das novidades. Muitas delas estão dentro dos comandos, por exemplo aqui novos modelos de chuveiro, e outros tantos comandos que a gente vai ir colocando aos pouquinhos, especialmente no Instagram e também no Facebook. Então segue a gente aí, baixa o aplicativo. Obrigado pela atenção, um abraço.